E aí, pessoal, mais uma aula agora praticando a derivada da função paramétrica que a gente acabou de ver. A gente acabou de ver na aula anterior que se precisarmos derivar a função y em relação a x e ela estiver no formato paramétrico, basta a gente calcular a derivada da função y em relação a t e da função x em relação a t. Tudo bem? Isso aqui vai me gerar um resultado também, claro, em função de t. A derivada nesse formato estará em função de t, a não ser que eu substitua, mas não vai precisar. Pelo menos a priori não, tá? Bom, no nosso primeiro exemplo, o que é que eu tenho? Eu tenho a equação paramétrica de uma reta, ok? Qual vai ser a derivada disso aqui? A dy dx, tal que isso esteja no formato paramétrico. Basta derivar dy dt, ou seja, a derivada da função y em relação a t, que nesse caso quem é? 2, que é a derivada de 2t menos 1 em relação a t, é 2, sobre a derivada de x em relação a t, quem é? Derivada de t, 1, tá? Então isso aqui dá simplesmente 2. Essa está simples, tá? Inclusive o resultado da derivada apenas deu constante, tranquilo. Bom, segundo exemplo, como podemos derivar a derivada desse círculo de raio A, ou melhor, dessa circunferência, círculo não, de raio A, tudo bem? Parametrizado. dy dx, usando aquele formato da derivada paramétrica, eu derivo dy em relação a t e divido por dx em relação a t. dy em relação a t, derivada do a seno de t. A é um número. Derivada do seno, cosseno. Então, o número vezes cosseno de t sobre derivada de x em relação a t. Derivada de x em relação a t, quem é? Derivada do cosseno, menos seno. Então, será menos a seno de t. Posso simplificar esse a com esse a, sobrou menos cosseno sobre seno, ou seja, menos cotangente de t. É interessante você não precisa trazer da variável t para a variável x, pode deixar na variável t, mas você simplifica o resultado ao máximo. Aqui eu observo uma relação trigonométrica, tá? É melhor escrever mais compacto, até porque a gente vai ver segunda derivada depois. E aí, na segunda derivada, é melhor que a primeira esteja bem simplificada. Terceiro exemplo, dy dx para esse exemplo, que se trata de uma elipse, tá? Aqui eu tenho valores diferentes. O x é um a cosseno e o y é um b seno, tá? Ela é muito similar ao círculo, formato paramétrico, a circunferência, perdão, mas os valores aqui na frente do cosseno e do seno são distintos. Isso gera uma elipse, tá? De novo, derivada de y em relação a t, o y é b seno t, derivada disso é b cosseno t sobre derivada de x em relação a t, derivada de x em relação a t, derivada do cosseno, menos seno, menos a seno de t. Muito parecido com o círculo, só que eu não posso simplificar b com a, que a priori são números diferentes, vai ficar o quê? Menos b dividido por a vezes cotangente de t, que é o cosseno sobre seno, e para por aí. Tudo bem? Vou fazer mais alguns exemplos. Se liga. Então, povo querido, continuando, mais 3 exemplos para a gente fechar o primeiro contato com a derivada da função paramétrica, a derivada de primeira ordem dessa função paramétrica, dessas funções paramétricas. Só relembrando novamente, calcular a derivada dy em relação a x, eu não preciso trocar as variáveis para ficar no formato y em função de x. Se eu tiver no formato paramétrico, basta fazer dy em relação a t, que é a variável que está ali. Esse t, tá, gente? Dependendo do livro, da questão que você pegar, pode ser qualquer outra variável. É só você adaptar. Pode ser um θ, pode ser um r, tá? Pode ser um z, qualquer outra variável. Aqui é o formato, a ideia. A derivada de y em relação àquela variável, nesse caso t, sobre a derivada de x em relação à variável, né, que a gente parametrizou. Bom, no quarto exemplo, o que é que eu tenho no quarto exemplo? Eu tenho a derivada, vou calcular a derivada de y em relação a x, para uma hipérbole. Ali é o formato paramétrico de uma hipérbole, tá?
E aí o t pertence a r e eu tenho essa restrição, porque esse t não pode estar igual a π sobre 2, nem os seus múltiplos, no ciclo trigonométrico, ok? Porque senão inviabiliza o valor da secante e da tangente. Dá uma olhadinha nas aulas de trigonometria, para isso. dy dx, o que acontece? Derivada de y em relação a t é a derivada do b tangente. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Então vai ficar b secante ao quadrado de t sobre derivada de x em relação a t. Derivada de x em relação a t é a derivada da secante. Então é a secante vezes tangente. Que secante vezes tangente é a derivada da secante. Tá? Aqui dá para simplificar e eu vou obter o quê? B sobre A tangente de t e aqui em cima secante de t. Tá? Esqueci, estou colocando. Bom, eu posso até tentar melhorar um pouquinho, mas o máximo seria 1 sobre cosseno vezes cosseno. Talvez isso vai ficar B sobre A, secante é 1 sobre cosseno, tangente é seno sobre cosseno, então invertendo vai ficar cosseno sobre seno. Porque se aqui é 1 sobre tangente, aqui em cima ficará o quê? Cotangente, que é 1 cosseno sobre seno. Eu posso simplificar e vou obter o quê? B sobre A secante. Desculpe. Vai ficar 1 sobre seno, que equivale ao quê? Cossecante de t. A ideia é que você simplifique ao máximo, sempre que puder, tá? Quinto exemplo, eu tenho aqui uma cicloide, tá? É uma curva diferente, ela não é vista no ensino médio, ok? Só no superior, mas ela vai aparecer muito durante o cálculo diferencial. Também como as outras, dy dx será o quê? Dy dt é a derivada dessa subtração. Aqui eu tenho uma constante menos a derivada do cosseno. A derivada da constante é zero, vai ficar só a derivada do cosseno, que é menos seno. Com esse menos vai ficar mais. Com o a que está multiplicado, a seno de t. Sobre derivada de x em relação a t, é a derivada dessa subtração. A derivada desse t é 1. Então eu vou manter o a e multiplicar pelas derivadas da subtração. Porque a constante é só manter e multiplicar pela derivada da função, né? A função aqui da subtração, derivada de t é 1, né? Em relação a t, óbvio, de x em relação a t. Derivada do seno, cosseno, então menos cosseno. Aqui não vale a pena multiplicar por nada, simplificar por nada, basta simplificar o a, que é incomum, seno de t sobre 1 menos cosseno. Você poderia até racionalizar, apareceria seno ao cubo aqui, na verdade ao quadrado aqui, simplificaria, mas não vale a pena. Deixemos assim. O sexto exemplo, eu tenho uma astroide. A dy dx será o quê? Derivada de y em relação a t, eu mantenho esse a ao cubo, que é um número, derivada do seno ao cubo, desce o cubo, seno ao quadrado, que eu diminuo, vezes a derivada da base. Qual é a derivada da base? Seno, então a derivada será cosseno. A base é seno, então a derivada será cosseno. Bom, derivada de x em relação a t aqui no denominador, mantém o número ao cubo, vezes derivada do cosseno, da mesma maneira, desce o 3, vai ficar cosseno ao quadrado, vezes a derivada da base. A base é cosseno, derivada menos seno. Aqui dá para dar umas simplificadinhas, esse 3 com esse a ao cubo simplifica com esse a ao cubo, esse cosseno com um cosseno desse, esse seno com um seno desse. Sobrou o que, minha gente? Sobrou um seno aqui em cima e um cosseno aqui embaixo. Logo, isso dá o que? Seno sobre cosseno, tangente de t. Beleza? Essa é a derivada da nossa astroide. Então, vou parar por aqui essa aula. Na próxima aula a gente continua com mais exemplos. Porém, agora, antes dos exemplos, claro, a gente vai deduzir a partir da expressão da primeira derivada a expressão para uma segunda derivada.
e fazer exemplos da segunda derivada, tá? Curte, compartilha e se inscreve no canal se ainda não fez. Abração!